Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Vamos ler em Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 8. Começando do versículo 1 até o 9. Diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliquei, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os teus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem que castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, terra de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveira, terra de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Amém, irmãos? Fazer uma oração para começar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui neste momento. Agora, Senhor, é a tua palavra. Senhor, unge a minha boca, ajuda a expor, Senhor, a tua palavra, para que os irmãos entendam, Senhor Jesus, e guardem no seu coração, meu Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo aqui, meditando nessa semana sobre esse versículo de Deuteronômio, né? Que são aquele povo, né? 8, capítulo 8. São o povo que Deus escolheu, né? Para tirar do Egito, o povo de Israel, né? E esse povo, Deus tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Deus para este povo? Esse povo, Deus tinha qual a intenção, né, em retirar o povo de Israel do Egito, né? Deus queria fazer desse povo de Israel uma grande nação, né? Só que para fazer uma grande nação, né, ele tinha que tirar da terra do Egito, porque eles eram escravos, né? E dali eles saíram do Egito e foram para uma terra que era a terra de prometida, que era a terra de Canaã, né? Mas se a gente vê aqui no versículo, eu acho que é o versículo 3 que nós fizemos, diz assim, ó. É o 3, é o 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Irmãos, quando aquele povo de Israel ficou 40 anos lá tentando, né, chegar até a terra prometida, a demora foi muita, né? A gente fica pensando, meu Deus, por que 40 anos? Mas é o que fala aqui, ó. Era para saber que estava no coração do homem. Deus estava trabalhando no coração daquele povo. Aquele povo era um povo, diz a palavra que Deus, falando em outros versículos,
que era de dura servir. Eles tinham um coração duro. Eles reclamavam muito. Eles só sabiam reclamar, né? Quando eles chegaram ali naquela terra, quando eles estavam a caminho daquela terra, né? Nada lhe faltou. Até codorna, né? Deus mandou do céu para alimentar aquele povo, porque eles diziam que não tinha carne e que lá no Egito tinha. Pão de mel, né? Com sabor de mel, maná, que chamava de maná, né? E Deus trouxe aquela comida para eles. Quanto tempo ali supriu eles com aquela comida, né? E sem falar, livrar eles de escorpiões, de bicho, no deserto onde existe, né? Esses bichos, eles eram livrados desses animais peçonhentos, né? Mas mesmo assim eles reclamavam, eles viviam reclamando, né? Então, irmão, às vezes a gente não entende o porquê tanto tempo eles levaram 40 anos ali. Agora eu quero trazer essa palavra no dia de hoje, né? Às vezes a gente passa um problema e ele parece que existe um déjà vu. Ele repete todo o tempo. E a gente fica pensando assim, meu Deus, mas por que de novo essa situação? Por que eu não consigo sair dessa situação? Porque Deus está trabalhando em você também. Deus trabalha no ser humano todo o tempo. E quando nós servimos a Ele, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, é a hora que a gente está dando liberdade para Deus fazer alguma coisa para nós. Então é a hora que Ele entra na nossa vida, né? Ele vê uma certa situação e você precisa parar para observar se você está fazendo aquilo que Deus quer. Se você está fazendo certo. Que às vezes, irmão, a gente fica fazendo a mesma coisa todo o tempo. Faz uma oração, mas não crê naquilo que você determinou, sabe? Expulsa e depois diz assim, meu Deus, mas será que ele foi mesmo ou ele está ali escondido? Não, irmão. Se você expulsou, acabou, entendeu? Então, precisa ter aquele conhecimento, aquela sabedoria, né, que só de Deus vem. Eu digo que é maturidade. O povo de Israel precisava de maturidade. Eram infantis, viviam reclamando. E hoje nós não somos diferentes. Nós reclamamos por tudo, irmão. Por tudo, né? Não deu certo hoje. Sabe, não vou mais fazer. Tem gente que fica até bicudo, né? Igual aquelas pessoas mimadas. Não vou fazer mais, né? E fica naquela situação. Irmão, nós precisamos mudar. Amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Falei com uma pessoa que eu gosto muito e ele me pediu ajuda. Daí eu senti de falar para ele assim, olha, filho, quando você orar, peça ao Senhor maturidade. Porque quando você pedir maturidade, você vai mudar o seu jeito de ver as coisas. E você vai mudar toda a situação. Porque às vezes, irmão, a situação está na gente. Às vezes a situação está no nosso querer. Está do jeito que a gente vê as coisas. E é só Deus para nos dar maturidade. Quando Ele nos dá maturidade, a gente vê as coisas diferentes. E a gente recebe mais. Porque a gente acaba sendo mais grato, né? E a Bíblia diz isso. Seja grato. Agradeça mais, né? Então, nós precisamos fazer o certo. Irmão, por favor. No versículo 8 e 1 diz assim, se obedecerdes todos os mandamentos, né, para que vivas, multiplique, entre e possui a terra. Deus era mau por causa disso? Isso era maldade de Deus? Irmão, Deus queria que eles vivessem, que eles multiplicassem e ganhassem uma terra boa, uma terra que olha aqui no versículo 7 diz assim, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra,
terra de ribeiro de água, de fonte, de abismos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides que dá uva, figueira que dá figo, romeiros que dá romã, terra de oliveira que dá azeitona, que dá azeite, que abundam de azeite e mel. Isso é ruim? Deus queria o melhor para o povo de Israel. Assim, irmãos, é para nós. Deus quer o melhor para você. Mas às vezes, Deus não faz por quê? Porque a gente acha que Deus tem que fazer tudo. Ah, não, Deus, eu tenho que ficar aqui só olhando e tu faz. Não, você precisa agir. Quando Moisés foi lá falar com Deus a respeito do povo, Deus falou assim: Moisés, diga ao povo que marche. Irmão, precisamos marchar. O tempo é corrido, marche. Mas sempre veja Deus um caminho. Sempre diga assim: Senhor, me orienta. Não é essa situação que eu quero para minha vida. Muda a minha história. Me amadurece. Se não sou eu que estou vendo, me coloca olhos espirituais para que eu veja e para que eu saia dessa situação. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Amém, irmãos? Meu irmão pode ler para mim Provérbios 3, 21 até o 26? Quem puder ler para mim, por favor. E o outro lê para mim Provérbios 4 e 13. Vamos ver o que está em Provérbios. 3, 21 até o 26. 26. Isso. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Isso. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Amém. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Amém. É isso que Deus quer para nós. Quando Ele pede para você guardar os seus mandamentos, é para te proteger de todo esse mal. Todo esse mal, irmão. E Deus é ruim? Eu tô falando isso porque a gente escuta assim, a gente viu aqui, né? Deus falou assim no versículo aqui primeiro, né? Que, vou repetir de novo, se obedeceres todos os momentos, né? Que vivas, multipliquem entre pessoas a terra que o Senhor jurar, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, né? No versículo 7. Só que no começo ele diz assim, para provar, né? E para te humilhar, né? Então, tem gente que lê essa palavra e diz assim, tá vendo, ó? Deus é um Deus ruim, é um Deus que te humilha, é um Deus que te põe na prova, é um Deus que te põe no deserto. Não é isso. O que Deus queria é mudar o coração daquele povo que era escravo e que não tinha... Que tinha ainda um coração de escravo. Não era um coração de pessoa que ia ter uma grande nação. E aquelas pessoas reclamavam demais. Tanto que reclamavam que não conseguiram entrar na terra. Se os irmãos verem, quem entrou foram os filhos daqueles homens. O único que entrou daquela geração foi Josué e Caleb. O único que entrou. O resto foi todos os filhos daquelas pessoas, porque eles morreram no deserto, porque não confiaram no Deus vivo. Toda vez que tinham uma situação, eles entravam em confusão, faziam uma rebelião e dava tudo errado. Para eles, né? Até que Deus convinha, falava com o povo, né? Ajudava Moisés, tentava acalmar aquele povo, mas mesmo assim, muitos foram enterrados ali no deserto, porque não confiaram no Deus vivo. Então, irmão, a nossa função aqui, como servo de Deus, é só confiar. É só confiar. E Deus tem o melhor para você. Como Deus tem o melhor para Israel, que ainda tem, porque é uma nação escolhida de Deus,
né? Então, aquela nação é uma nação que Deus escolheu para si e que quando nós voltarmos, né, no arrebatamento, né, no dia do que a Nova Jerusalém descer, vai ser lá em Israel, né, que vai descer a Nova Jerusalém, né? Então, ali é a terra que Deus escolheu, é a nação que Deus escolheu, né? Provérbios 4:13, quem que já pôs, que já está na agulha aí? Por favor. E depois o Salmo 119:11. Provérbios 4:13. Pode falar. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Exatamente. No meu tá um pouco diferente. Deixa eu só pegar aqui. Provérbios 4, falei 4:13, né? Isso. O meu tá escrito assim: pegue-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Amém? Então, irmão, é isso que nós precisamos fazer. Não não viver reclamando e aceitar as correções do Senhor, né? Às vezes é duro. Às vezes a gente pensa assim: ai meu Deus, mas eu tenho que mudar? Ai, mas por que o meu marido não muda? Por que minha irmã não muda? Eu tenho que mudar? Não. Todo mundo vai ter a sua situação que ela vai ver que ela tem que mudar. Mas nós precisamos olhar para o nosso interior. Nós precisamos se observar todo o tempo, irmão, porque nós falhamos todo o tempo. E Deus sabe disso, né? Deus sabe que nós falhamos. Mas nós estamos aqui, irmãos, para caminho, diz a Bíblia, que nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. E quando nós estivermos sendo a caminhos de aperfeiçoamento, quando estivermos sendo perfeitos, nós não vamos ficar mais aqui. Nós vamos para o céu. Então aqui é o tempo da gente ser aperfeiçoado. É o momento que Deus trabalha no nosso interior, no nosso coração, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos. É agora, né? Os irmãos, lê para mim Salmo 119:11, por favor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós precisamos fazer. Nós somos falhos, sim, somos. Mas precisamos nos observar todo o tempo e dizer: Senhor, eis-me aqui, me perdoa, por favor, eu falhei. Vamos estar sempre pronto para isso, irmão. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo falha, né? E Salmo de Davi 124. Salmo 124. Estou terminando já, tá, irmãos? Quero demorar muito, mas só quero que os irmãos entendam que... Oi? Salmo 124. Posso ler? Salmo 124. Eu não sei o título. Ele fala assim, ó: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, irmão? Este é o Deus que nós servimos, irmão. O Deus que nos livra, o Deus que nos guarda, o Deus que está pronto para ouvir a nossa voz.
para ouvir o nosso pedido, para nos ajudar, para nos livrar. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus maravilhoso que nós servimos, irmão. Não esqueça disso. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus tem para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Vocês podem ler para mim? 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler aqui porque está pertinho. Aqui eu já escrevi, ó. É o Novo Testamento. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, o homem nem sabe o que vai acontecer, nem passa para a cabeça dele, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tá? Essa palavra que eu quero deixar para vocês. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu e não subiram nem no coração do homem, o homem não sabe ainda nem pensou naquilo. É tudo isso que Deus tem preparado para vocês. Amém, irmão? É muito, irmão. É muita coisa. É bênção. Mas é só obedecer, irmão. E é tão fácil obedecer. Porque a gente não peca, irmão, inconsciente. A gente peca consciente. A gente faz e depois a gente para e fala, poxa, errei. E quando você fala assim, diga, Senhor, me perdoa, errei. Mas não fique no erro. Não fique no erro achando que Deus tem culpa disso. Não, Deus não tem culpa. Você tem culpa. Você é o ser humano. Você toma conta da sua vida. Deus te protege. Ele está aqui para te ouvir, para te ajudar, para te guardar. Mas é você que dirige a sua vida. Então você tem que ter a consciência de que Deus está pronto para te ajudar. Mas quando você errar, caia em si e diga, Senhor, eu preciso resolver uma situação contigo aqui. Tá ruim, eu fiz isso, eu sei que eu errei, né, irmão? Então é isso. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Amém.